Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar com um empresário que saiu do absoluto zero e hoje tem uma empresa no ramo de tecnologia. Ele é muito bom no que ele faz, né? E o intuito desse canal é a gente trazer pessoas que produzem, pessoas que saíram do absoluto zero, pessoas milionárias, e a gente vai entender como que essas pessoas chegaram no objetivo final, né? Como que saiu do zero para hoje ser uma pessoa próspera de mentalidade, próspera no negócio, próspero na família, né? E a gente vai entender um pouquinho, porque assim, para a gente ter uma mudança de vida, o primeiro passo é mudar a mente, né? Para mim foi muito difícil lá no começo porque não tinha esses acessos que eu tenho hoje. E hoje vocês vão ter a oportunidade de entender como funciona a mente dessas pessoas, né, para sair do zero e construir algo grande. E é isso, então vamos lá, vamos já subir aqui no escritório dele e vamos conhecer um pouquinho da rotina dele, de como que é o escritório dele. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o escritório dele. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Olha galera, acabamos de chegar aqui. Bem bacana, né? Então vamos lá galera. Fala meu amigo. E aí, doutor? Tudo certo? Tudo em paz? Bora trocar essa ideia hoje? Bora. Então vamos lá conhecer o seu escritório, você vai mostrar aqui um pouco da tua estrutura. Bora, vamos lá. Bora lá. Olha aqui a Cláudia do nosso setor financeiro, toma de conta do dinheiro aí. Oi, a mulher do dinheiro, né? Ó, aqui o pessoal, boa tarde. Nosso parceiro aqui, amigo. Aqui o pessoal que faz a parte do desenvolvimento aí, de software, né? Aí são a galera aí que ficam... E é só jovem, né? Só jovens. Tem uns aí que não são tão jovens não, né? Qual a idade desse daqui, ó? Mas ninguém não pode ficar dizendo que hoje... Rapaz, cara. Não pode ficar dizendo assim, mas a idade, né? Aí tem um restante aí. E aqui a gente fica com a nossa empresa, com o software rodando 7x24. Tem um painel de monitoramento aí. Tem a hora que eu não sei se é verdade ou não. Eu não sei se está fixo aí, né? Esse monitoramento. Mas aí fica rodando 7x24 os sistemas e o pessoal trabalhando aqui. E a gente tentando cada vez mais evoluir em questão de software e de tecnologia, tá bom? E aquele cantinho ali, é o cantinho do castigo? Ali é o cantinho do castigo, né? Na realidade aqui nós separamos para a sala de reunião, tá faltando terminar de estruturar ainda, né? Botar... Tem nem cadeira, né? É em pé, né? Não, mas na realidade estamos terminando de estruturar ainda, porque aqui quando tem as reuniões online, na realidade é para ficar aqui dentro, né? Para ficar mais com o áudio fechado aí, para poder ficar conversando. Aí no caso aqui é setores, né? Ó, aquele setor ali com a... Na realidade são todos na área de tecnologias, mas separados por funções, né? Eu não separei as ilhas, não chama de ilha, né? Por função, né? As pessoas ficam todos na mesa, mas separados por função. Show de bola. Cada um tem sua função aí. Mas lembrando, todo mundo faz parte do mesmo avião. O que é a diferença é que eu estou pilotando um avião, mas está todo mundo dentro do mesmo barco. Nenhum é melhor do que ninguém, tá? Todo mundo tem seu papel. Eu vi que alguns empresários estão adotando isso daqui, né? Ter toda a galera junta. É melhor, na realidade, é melhor para ter a sintonia entre eles, né? Sintonia entre eles. Essa questão do home office tem uma situação boa e ruim. Quando você tem a sintonia entre eles para discutir os problemas, tem vezes que a solução até sai mais rápido quando um diz a dor para o outro e já tem uma solução mais rápida até para se resolver, né? Que é a comunicação. O que eu vejo muito de pecado que a gente tem é a questão da comunicação entre a própria equipe. Se dentro, tentar se comunicar, tentar se entender para poder sair a solução. Vamos contar aqui para a galera, né? Primeiramente, quem é você e como surgiu essa ideia de empreender e ter um negócio como esse, né? No ramo da tecnologia, né? Conte um pouco para a galera sobre o que vocês fazem. Pronto, meu nome é Laércio Marcelo, tenho 40 anos de idade, fui professor há muito tempo, comecei na área de tecnologia lá de baixo, como se diz lá de baixo. Eu formatava computador, eu dizia muito isso aí, né? E como é que a gente começou na realidade em toda essa área tecnológica? Né? Eu com 18 anos comecei trabalhando, formatando computador, limpando computador em balcão de supermercado, levando o computador numa bis, né? Eu sempre fui grande. Numa bis. Eu sempre fui grande e gordo. Agora que eu diminui mais o peso. Eu também tinha uma bis, eu ia atender os meus clientes numa bisinha assim, pronto, mochilinha nas costas. Então era um braçozinho e o outro braço segurando a bis, né? A CPU que se chamava, né? Ainda hoje é CPU, né? Naquele tempo, a galera que trabalhava com informática fazia muito dinheiro, né?
Rapaz, ainda hoje faz. Ainda hoje faz. Você saber trabalhar, tá certo, né? Então, assim, nossa área é uma área boa, né? A área tecnológica é uma área que todo serviço precisa. Educação, saúde, trânsito, onde você vem, a tecnologia está envolvida, né? Então, assim, desde o meu 18 eu mexo com tecnologia, passei por todas as fases, né? Como disse, manutenção de computador, né? Depois da manutenção do computador, eu comecei a instalar o sistema dos outros, né? Eu me lembro que uma vez no supermercado eu instalando o sistema dos outros, aquele sistema de máquina de cartão de crédito, que é de shopping, Redcar, Visa, né? Sim. E fui instalando no município de Teresina, nos interiores do estado do Piauí, né? Nas cidades. E com o tempo eu fui vendo que o mais interessante não era o que instalava, era quem fazia o software, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou estudar para desenvolver, né? Aí em paralelo eu comecei a estudar, eu indo trabalhar na época e estava indo estudando e não por livro ainda naquela época você tinha que ler, estudava código-fonte, era lendo mesmo, não tinha como compilar não, né? Aí estudava mesmo era lendo, né? Então eu lia e fui aprendendo a codificar. Quando eu comecei a programar, eu comecei estagiando no pessoal da Meu Norte, o portal da Meu Norte, foi. Estagiando lá, tomando de conta de fazer o portal de lá. Isso já com 19, 20 anos. E com o tempo, em paralelo, eu fui ministrando aula. Trabalhava de manhã e de tarde. Eu sempre gostei de dinheiro, né? Não é ruim, né? É ruim não. Aí, então, como era a minha vida? Eu trabalhava de manhã e de tarde programando. De noite, eu ia ministrar aula em Caxias, na Facema. Caxias é uma cidade bacana, né? Em Caxias, né? E final de semana, eu dava aula na UAP, na Universidade Federal de Distância, nos interior. Então, eu trabalhava de domingo a domingo de manhã, de tarde, de noite, né? Sim. E com isso, eu fui crescendo profissionalmente e fui para a empresa chamada Infogênesis, Sistema Acadêmico. Infogênesis. Gênesis, entendi. Quando eu cheguei na Infogênesis, foi lá que eu deslumbrei, através da programação, eu virei coordenador de uma equipe, né, de programação, né? Sim. E isso em paralelo eu fui sendo professor e depois também eu fui atrás, eu fiz a graduação na ESP, com até o Emanuel, um amigo nosso lá, que é conhecido dele aqui. E também na graduação eu fiz a especialização no CEUT, antiga CEUT, Engenharia de Software. Por que eu procurei especialização? Justamente para ministrar a aula, né? Que naquela época da aula ganhava mais dinheiro do que programar. Hoje educação é um dos maiores ramos que a pessoa pode ganhar muito dinheiro ensinando através da internet. Através da internet. Então, naquela época eu ganhava mais dinheiro dando aula do que programando. Então, por que eu dava aula à noite? À noite, final de semana, eu ganhava mais do que programando. Então, para tu ver como eram as coisas, né? Sim. Aí o que acontece? Eu fui e fiz a especialização no CEUT. E na época não tinha mestrado em Teresina, só tinha em Recife o mestrado, sim, lá no César, né, em Pernambuco. E como eu ministrava a aula, o fato de eu ministrar a aula só com o título de especialista, eu não ficava muito no mercado bem, porque no mínimo teria que ter um mestrado ou um doutorado, né? E aí eu fui me espetou os olhos para me fazer o mestrado e o doutorado, né? E com isso eu comecei a fazer o mestrado no final de semana, então eu trabalhava de manhã e de tarde dando aula, trabalho de manhã, de tarde na Infogênesis, à noite eu dava aula em Caxias, eu saía da Infogênesis 5h15, 5h30. É uma rotina bem densa, né? Ia para Caxias e dava aula lá até 10 da noite, voltava, né? E quando dava no sábado, 5 horas da manhã, eu pegava, graças a Deus, como eu já estava com uma condiçãozinha que podia comprar as passagens de avião, eu comprava muito antecipada também, eu pegava o avião e ia para Recife. Chegava lá 6 horas, começava a aula no sábado 8, aí eu assistia aula sábado, domingo, e voltava domingo meia-noite. Eu passei 1 ano e meio nesse rojão, né? Isso é a rotina de quem quer vencer na vida, né? De todas as pessoas que a gente trocou ideia, toda a galera ela sempre estava domingo, trabalhando, não importa o horário. Eu acho que isso dá um ponto principal para quem quer ter a mudança de chave. Porque assim, o não a gente já tenta. Então, tipo assim, eu não sabia que ia dar certo, né? Eu só tinha que tentar, né? E eu fui buscar muitas coisas fora, porque em Teresina não tinha, né? Foi como eu disse pra você, não tinha nem mestrado e nem doutorado. Então, mestrado e doutorado eu fui fazer fora justamente porque aqui não tinha na minha área. No meu começo também, meu primeiro cliente foi de fora. E eu acho que é interessante a gente ser conhecido regionalmente, mas o dinheiro também está lá fora. A gente tem que buscar maneiras de trazer o recurso de lá para o negócio que a gente está montando, né?
Então, a partir do momento que eu fiz o mestrado e continuei o doutorado, eu trabalhei na Infogênese até, acho que 2015. Né? Nessa época eu não tinha empresa, eu trabalhava com os outros, mas sempre para fazer meu bico, que é o bico. Eu fazia serviço por fora, que não era da empresa, que eu ganhava meus extras. Então sempre eu tive várias fontes de renda, né? O homem era agoniado. Então eu tive várias fontes de renda, mas porém, essas fontes de renda paralela eu nunca fui em cima com eficácia, né? E quando eu saí da Infogênese, eu trabalhei na Prefeitura de Teresina, na Prodater, né? Eu fui contratado por uma empresa terceirizada e trabalhei lá 5 anos, domingo a domingo também, mexia com tudo, né? Só pra gente dar um ponto, vamos voltar lá pro teu início. Qual foi a tua maior dificuldade nesse início? Tu também pensou em desistir, né? Nessa jornada toda que, como a gente estava conversando, era uma jornada densa, né? Domingo a domingo trabalhando, não tinha hora para descansar. Isso é uma rotina comum de quem quer vencer. Qual foi a sua maior dificuldade? E já teve um momento que pensou em desistir nessa jornada? Sim, muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu não tinha opção. Não tinha opção. Como dizer assim, eu fui treinado a não ter opção, tá? Tipo assim, o que eu vejo muito hoje são as pessoas ter opção. Tipo assim, plano B. Se der errado, volta pra casa do pai, né? Então eu não tinha. Eu passei minha vida toda, meu pai dizendo com 12 anos que ele ia me dar comer até os 18. Cara, incrível. De todas as pessoas, eu já entrevistei milionários em várias áreas. Não tem plano B. Tem não. Eu acho que isso é um ponto principal da mudança de chave, né, na vida. Eu acho que nós empresários, a gente não tem garantia. Nós a gente ganha na medida que a gente movimenta. Quanto mais a gente movimenta, mais dinheiro a gente vai fazer e mais sonhos a gente vai realizar nessa jornada, né? E outra coisa, como diz assim, todo dia a gente tem que vencer, todo dia tem situações para se resolver, e graças a Deus porque tem. Então, como diz assim, o que eu vejo é tentar, o não a gente já tem. O não a gente já tem. O não, o que eu mais tenho aqui é não. No meu começo, tipo assim, eu trabalho com internet, faço marketing para negócio local, eu ia prospectar, eu tinha 50 não, mas como não tinha plano B, eu precisava ter dinheiro para custear minha vida, eu ia em cima. E é fato, a gente que trabalha com venda, a gente tem que estar preparado para o não. A maioria das pessoas quer ter ali tudo bonitinho, sim, toda hora, e eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, né? E outra coisa, eu nunca... Tem muita frustração que a gente pega, a gente não pode demorar mais do que 10 segundos, não. Pegou a frustração, bate poeira e vai pra cima, porque se for levar tudo pro coração, o cara não vive não. Não vive não. É porque assim, toda hora acontece, tem muitas decepções, que a gente pensa uma coisa e é outra, e assim, é bater poeira e ir pra cima, eu sei porque eu digo, né? É ser bem objetivo e resolver. E tentar, não tem outra forma não. É tentar, perder, errar, que faz parte do processo. Não tem plano B. Não tem, entendeu? O cara acorda de manhã, não tem plano B, não tem como voltar. Né? Outro ponto, qual é a dica que você dá para quem quer começar a criar qualquer negócio? Eu vejo que o grande lance da galera é se comparar, né? Quem está começando, inclusive eu passei por isso, eu me comparava com um colega da mesma área, que estava ali fazendo 10, 15 mil reais, e eu que estava fazendo absolutamente nada, né, de dinheiro. E aí eu tô prospectando um cliente aqui, não está dando certo, e eu vi o cara lá. Qual é a dica que você dá para quem está começando a criar um negócio, está pensando em viver essa vida do empreendedorismo? Rapaz, a dica que eu dou é o seguinte, se baseie com quem já passou. Ou resumindo, quem passou a experiência, tá? Só que tem podcast de gente do que viveu. Se a pessoa que viveu aquilo tá te dizendo os erros e os acertos, é só tu entender o que ele já errou, já mitiga muitos problemas que tu não vai passar. Sim. O cara já passou, já te disse. Sim. Tu só vai cair. Então assim, o leque diminui. O que eu digo muito hoje, até pro meu filho tem 9 anos. Quando eu comecei nessa área de empreendedorismo, que eu estou hoje dentro, o empreendedorismo que eu percebo é o seguinte, tem um leque de pessoas que ficam naquele ramo. Para a pessoa entrar nesse ramo aqui, se não for alguém para puxar, se não for alguém para orientar, eu tive alguém que me orientou, foi alguém que nem me orientou, alguém que me estendeu a mão. Que deu o caminho. Ele vá por ali. E eu fui naquele, mas não sabia que ia dar certo, né? Então essa pessoa eu tenho gratidão até hoje, e a gente bate papo, e hoje eu faço ainda alguns negócios com ele, né? Então assim, o que eu quero dizer? O mais difícil é você entrar. Para você entrar naquele ramo do empreendedorismo, no seu negócio dar certo, ele é o mais difícil. Mas a partir do momento que você entrar, você levar qualquer parceiro, né? Eu diria muito, tente multiplicar, traga mais pessoas, o que você puder ajudar, leve para junto.
né? Eu sempre digo isso, eu gosto de dividir. O dividir é o que soma. É o que soma. O dividir é o que soma. Isso né? é um ponto importante, né? Todos os empresários que eu entrevistei nessa jornada bem aqui falam a questão do dividir. É melhor dividir para fazer um negócio maior do que o cara ficar no centro das coisas e amarrando tudo para ele. É melhor tu ganhar 1% de alguma coisa do que nada. É o que eu digo muito. Então, divida, compartilhe. Tem aquele teu parceiro lá, que tem aquela tua lojinha de vender pão lá no teu bairro, o cara vai comprar pão em outro lugar, mas não compra no parceiro. Compra no teu parceiro. Eu tinha muito isso. Eu queria ser o centro das coisas. É só eu que fazia as coisas melhor, eu que editava o melhor vídeo, eu que não. E lá, isso daí me trouxe problemas. Eu comecei a me saturar e a não gostar do trabalho que eu fazia. Então, quando eu comecei a dividir, eu vi a mudança de chave assim na minha vida. E melhore, e crie network. Então, através desse meu mestrado e doutorado que eu fiz fora, eu já fiz outros projetos para os outros estados, justamente porque eu já conheci pessoas lá, entendeu? Então, assim, crie network, não tem coisa melhor que tenha network. Então, assim, e tente, não tem outra coisa não, o não você já tem. Não, já tem. O não já tem. É todo dia você tentar e conseguir. Quando eu comecei isso aqui, eu fui demitido em março de... Nós estamos em 2026. Eu comecei isso aqui em março de 2024. Faz quantos anos daqui pra cá? 4. 4 anos. 4 anos. Tá vendo, galera? 4 anos, 1 ano já dá pra fazer muita coisa. E em 4 anos a gente já tá atendendo em 7 estados. 7 estados. Graças a Deus. E assim, quando eu comecei, o aluguel era R$700 ali em frente do restaurante na Vegas, aqui em Teresina, Piauí. Eu não tenho condição de pagar nem os R$700 lá. Aí hoje eu tenho uma foto. Então, assim, a dica que eu quero dar para vocês, para quem vai começar a empreender, vai começar seu negócio, é o seguinte: o não a gente já tem. Né? Então, assim, regaça a manga, né? Vai para cima, tá? Vai ter muita decepção, né? Mas também vai ter muita vitória. Né? E outra coisa, então, assim, a única certeza é essa que a gente tem. Vai ter muita decepção, mas vai ter muito mais vitória. E nesse caminho é um caminho para você amadurecer e saber quem são as pessoas certas, né? Que é muito importante a gente ter pessoas boas no nosso lado, que também isso vai fazer total diferença na nossa carreira, na parada que a gente está construindo, não é verdade? Isso, assim, que ninguém não constrói nada só, né? Quando eu comecei, era só uma pessoa, e graças a Deus essa pessoa está aqui até hoje, e a gente vai montando a equipe, né? Nós sempre somos o líder, né? Hoje, com a equipe que eu tenho, eu discuto muito o que se deve ser decidido. Eu dou minha opinião, o Joãozinho dá a opinião dele, a gente entra no consenso. Né? Então, assim, o que nada mais, a gente precisa de pessoas boas para poder a gente crescer junto. Que isso é que vai fazer o jogo acontecer. E a gente vai voltar agora lá na empresa contratada, né? Que você saiu da Infogênese e foi para a empresa contratada, aí você conta um pouco dessa história até chegar aqui. Né? Tá, essa empresa que eu trabalhava na Infogênese era a empresa onde eu nasci e me criei no bairro lá do Saci, né? Então, até pra sair de lá, eu não tava querendo sair, né? Então, a empresa era no próprio bairro, era 4 ruas depois, eu ia no carro lá, não era nem 1 minuto, É o sonho de qualquer pessoa, trabalhar perto de casa, né? Isso. Quando eu vim trabalhar aqui na Prodaté, no centro da cidade, né? Aí eu já tive esse pensamento de mudança de paradigma, né? Eu trabalhava no Saci, pra ir lá, pra andar 8 quilômetros, né? Eu já fiquei assim, certo, com receio, né? E outro, eu fui trabalhar também PJ. O que é PJ? Eu não tinha carteira assinada. Não tinha carteira assinada. Então eu fui apostar, trabalhar PJ, né? Sem carteira assinada. As pessoas hoje querem a garantia, né? Sai do trabalho comum e quer uma garantia, por isso que tem um medo. Eu acho que a mudança de chave do empreendedor, ele venceu o medo. Que talvez o medo é uma besteirinha assim, né, cara? Às vezes as pessoas têm medo de prospectar o cliente, mas nunca tentou, né? Nunca viu a facilidade que é você ir lá, vencer essa dificuldade, entendeu? E tentar. E na realidade, quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar PJ, né? Eu fui contratado com uma função que era só coordenar uma equipe de suporte, né? Só que para me coordenar essa equipe de suporte, para o meu suporte funcionar, a equipe de desenvolvimento tinha que fazer um produto bom. Então os desenvolvedores tinham que fazer um produto bom para uma equipe de suporte ser eficaz e não ter tanto problema. Só porque uma coisa foi puxando a outra e eu fui entrando nos outros setores. Então, por exemplo, eu fui para tomar de conta da equipe de suporte. Quando chegou lá, eu já estava tomando conta da equipe de desenvolvedores. E quando os desenvolvedores tinham um servidor lá, o data center, que tinha o data center onde ficavam os servidores hospedados, onde ficavam os computadores, os sistemas lá. Que nesse data center tinha um gerador, quando faltava energia, tinha que ligar o gerador. Então eu já fui entender como é que ligava o gerador. Então assim,
Eu fui aprendendo cada cascata de um processo para poder meu serviço funcionar. Sim. Outra coisa que eu falo para vocês é, se meu serviço era só de limpar a mesa, eu chegava lá, limpava a mesa, e limpava a cozinha, limpava tudo. Então assim, não faça só o seu não, porque tudo isso que eu fiz foi o que me trouxe o resultado de hoje, porque eu fui aprendido em vários setores. Isso é verdade, sempre fazer a mais, né? As pessoas hoje, quando tá num projeto, que não, fui contratado só para fazer isso. Eu acho que a pessoa que está em movimento, ela sempre quer fazer mais e quer evoluir mais. Eu acho que e assim, e eu fazia pelo mesmo salário, e outro era domingo a domingo, né? Dava um problema, eu me lembro como hoje, eu na Semana Santa, na quarta-feira da Semana Santa, 8 horas da noite, eu estava com minhas malas arrumadas para viajar na quinta, e quando invadiram o servidor da prefeitura, eu disse, não vou viajar. Né? E eu disse, não vou mais viajar. Isso foi uma briga lá em casa, a mulher queria separar, mas eu não fui, né? Então, assim, eu sempre fui compromissado do meu negócio. E eu não era obrigado a ficar, mas era meu ficar, é minha responsabilidade, né? Quantas vezes eu me lembro uma vez eu tava no shopping, meu menino de 1 ano, 2 anos, tinha problema lá na prefeitura e eu saía do shopping, corria, deixei a mulher, menino e ia. Não era obrigado, mas eu tinha a sensação de responsabilidade. Aí o cara dizia assim, rapaz, tu foi besta de fazer isso pra mim? Não, porque com aquele ali eu aprendi muita coisa. E gera oportunidade, Gera oportunidade. Novas oportunidades. E responsabilidade e aprendizado. Porque hoje o que eu tenho foi muita coisa que eu aprendi lá. E eu aprendi foi na Ataca. Sim. Eu nunca me esqueci, eu passei uma noite lá, a primeira taxa de lixo, trabalhando lá e tal. Passei a noite fazendo a taxa de lixo, desenvolvendo e tal. E no outro dia de manhã... Eu acordo de manhã, eu virei à noite trabalhando, quando eu, perto do meio-dia, eu vejo o antigo gestor cancelando a taxa de lixo. Aí eu muito zangado, peguei meu celular, liguei pro meu antigo diretor e falei assim, sabe, comecei a expressar minhas zangas, xingando, e meu diretor só sorriando, sabe? Aí no final, meu diretor no telefone falou assim, terminou, Laércio, isso terminou. Aí ele disse, Laércio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E pof, desligou o telefone. E aí onde eu entendi, né? Eu fiz o meu papel. Se a pessoa quis usar ou não, eu fiz o meu. E quem manda sempre manda que pode, eu fiz o meu papel, que foi trabalhar a noite toda, né? Porque qual era a minha zanga? Eu passei a noite toda me esforçando para entregar uma coisa, no outro de manhã a pessoa vai e cancela o que eu fiz. Né? Então assim, isso aí, lá tu se perdeu, tu se prejudicou? Não, porque eu tive um aprendizado, né? Aprendizado de doutrina de como trabalhar, aprendi a trabalhar, virei à noite trabalhando. Outra vez foi num colégio aqui de Teresina, fazendo um sistema acadêmico. Era de sexta para sábado, 2 horas da manhã lá, e eu trabalhando lá para imprimir nota, e o diretor do colégio acadêmico chegava no meu ouvido. Eu trabalhei muito na pressão. Ele chegava no meu ouvido e dizia assim, verdade. Eu vou te processar se o boletim não sair amanhã. Aí eu ficava calado, pressão, né? Viu, galera? E o boletim era para entregar, parece que no outro dia, sábado, 9 horas da manhã. Eu 2 horas da manhã lá e as coordenadoras tudo olhando, e imprimiu o boletim, dava errado, e eu trabalhando, e o cara só no ouvido. Se não, só sai daqui quando o boletim funcionar. Sim. Eu sei que eu terminei lá às 3 horas da manhã, as coordenadoras tudo zangadas, mas imprimiu o boletim no outro dia e entregou para os pais. Isso aí é compromisso e responsabilidade. Compromisso e responsabilidade. É isso aí que a gente sempre tem que ter, né? Independente de qualquer coisa. E outra, palavra. Palavra, isso daí é um ponto importante. Já fechei muito contrato com o cliente na palavra e sempre deu certo. Eu sou muito o seguinte, contrato só serve pra briga. Só serve pra briga. Então, se tu quer contrato? Não, é só pra briga, mas você tem que ter palavra. Eu fecho contrato. Vale muito mais do que um contrato e de qualquer negócio, né? Eu fecho coisas em palavras, faço o contrato porque a lei diz que tem que fazer o contrato, ou então porque também quem é vivo é mortal, mas o que eu falo, eu não volto, né? Então assim, mesmo que eu pegue prejuízo, eu não volto, porque eu já falei, né? Já falou, eu sou muito isso aí de manter o que eu falo. Isso é de mim, né? Uma vez eu peguei um prejuízo, foi na pandemia, que eu fiz fazer um sistema acadêmico e especifiquei um valor. X, aí a pandemia eu disse que era X, bem no início da pandemia, eu disse que era X, né? E eu sei que deu 10X, pro dia que o cara quer me pagar e não ia dar ainda. Eu sei que eu passei a noite acordado sem dormir, e eu sei que eu fui bater no São Marcos, 5 horas da manhã, e todo mundo perguntando o que era, eu disse nada, e resumi com pressão alta. Então assim, eu mantive a palavra, e entreguei o produto. Então assim, as pessoas têm que ter a palavra e o compromisso. Eu acho que o que eu honro mais na minha vida é a minha palavra, né? Isso, exatamente. O lance da palavra é tão poderoso porque assim, tem muita gente que tá se queimando no mercado justamente por falar uma coisa e não fazer. Então isso vale muito mais do que o dinheiro, isso daí também vai ajudar no teu crescimento. Né? E assim, o que eu vejo
Eu até tava um dia desses, rapaz, a internet é uma terra muito de mentira. Eu vejo muita gente conversando muita coisa. Verdade. E muita coisa não é verdade, né? Então, assim, tem muito o chamado charlatão. Charlatão. Né? É importante, esse canal é justamente para isso. Porque na internet a galera acha que para ser milionário precisa ter uma Porsche, uma Ferrari, uma mansão. E não é isso, cara. Para ser milionário existe várias outras formas. Na mentalidade, ter uma boa família, saúde, ter um negócio próspero, ter uma saúde, tem bons pensamentos. Eu acho que isso torna o cara milionário que vai dar a rota do caminho dele, né? O dinheiro, eu digo, é muita consequência. Se você trabalha todo dia, tu faz certo. Trabalha todo dia e faz certo. Qual a probabilidade de tu dar errado? Isso é verdade. É consequência. Tu faz o teu, que vem. E outro. Não pensa no dinheiro, não. Porque quando tu vai fazer o serviço pensando no dinheiro, só dá errado. Só dá errado, incrível. É incrível. Toda vez eu trabalhava com um cara, aí eu me abria. Eu trabalhava na empresa do cara, o cara, na hora que o computador chegava lá, ele já dizia o valor. Ele não esperava nem abrir o computador. Por quê? Porque ele já queria o dinheiro. Aí quando o cara queria pagar, ele já pegava logo. Então quando pegava esse computador para ele levar para dentro, nunca dava solução. Cara, é impressionante. Às vezes eu contrato uma galera para prestar um tipo de serviço para mim, o cara já passa o valor. E às vezes eu tô aperreado, pago o cara para executar o serviço que eu não vou conseguir e o cara some. Então, quando chega cara que já passa o valor, já não, isso daqui vai me dar problema, eu não quero ter essa dor de cabeça, então vamos para quem quer agregar. E hoje, tipo assim, tem um carinha que edita vídeo para mim, ele falou, Natan, não importa quanto você vai me pagar, eu quero aprender contigo e eu quero evoluir. E foi esse molequezinho. Não, e esse aí tu traz pra ti, que são pessoas que vão crescer junto. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu atendi, voltando um pouco do início de biz aí no computador, eu fui atender um mercadinho chamado Fernando. Não sei se ainda existe, lá no Mucambi. Aí nessa biz, saí aqui do Saci, ia lá no Fernando, Mucambi. Aí quando eu ia atender lá, eu me lembro como hoje eu aprendi que não cobra na mesma hora. Eu sou muito assim, atendia lá, o Fernando lá. Aí eu ia cobrar, o meu antigo Jesus, não cobro ele agora não. Eu disse, oxe, mas não fiz o serviço. Ele disse, não, deixa o rapaz trabalhar. Vai cobrar o que tu fez semana passada. Porque quando tu for cobrar na próxima semana, ele já paga com satisfação, porque ele viu o serviço funcionando. Uhum. Então, assim, quando o cara trabalha muito na visão do dinheiro, ou dá errado, ou aquele cliente, ele se sente pressionado. Agora tem cliente, tem aquele que se tu não cobrar agora, ele não paga, né? Também tem esse lado, né? Mas eu sou muito assim, eu sou muito de confiar. E mesmo eu quebrando a cara que eu já quebrei, não foi uma vez, várias vezes, eu prefiro essa metodologia. Eu só não dou muito a chave do cofre, né? Porque a chave do cofre, quando eu vejo aquele cliente que não tem a possibilidade, que eu acho que eu vou pegar, que não vai honrar um compromisso, eu vou com ele eu dou 10% do que eu poderia dar de sistema, entendeu? Porque pro prejuízo não ser 100%, cara, entendeu? Isso daí, esse lance da gente não fazer as coisas pelo dinheiro, é uma história parecida com o Tirolipa, né? Ele diz que o Safadão foi o cara que abriu a porta para ele, mas para isso ele tava passando uma dificuldade financeira na vida dele. Ele fez lá um show lá pro Safadão particular, é basicamente a história, e ele não cobrou. E eu vi lá no podcast que ele tava falando que a mulher dele ficou muito puta porque ele não cobrou. E depois o Safadão gostou lá dele e gerou uma outra oportunidade. Eu acho que quando a gente faz as coisas pensando no dinheiro, dá muito errado. Dá muito errado. E eu digo assim, o cara disse, rapaz, hoje pra ti é fácil dizer que não faz por dinheiro, que tu tem. Eu tô na época não tinha dinheiro nem pra almoçar. E o cara tinha que sustentar. Disse, rapaz, não precisa agora não, ninguém não sabia das coisas. Mas assim, é uma forma de atender, de agradar. O cliente se conquista, o valor, beleza, é ótimo. Mas quando você atende o cliente bem, quando você gera experiência, entrega o resultado, ele pode até olhar pelo valor, mas primeiro ele quer você como parceiro. Todas as pessoas que trabalham comigo, que são fornecedores, são parceiros. O que é parceiro? São pessoas que eu quero que cresçam junto, minha área jurídica, minha área contábil, né? Então, assim, são pessoas que eu chamo, eu trago projetos para a gente ir junto também. Então, assim, o negócio crescendo entre a gente, ou então pessoas que sejam parceiro. Essa é a minha mentalidade que sempre eu faço. Me diz uma coisa, hoje, tu é feliz com o que tu faz? Sim. E me fala assim, qual o maior sonho que você realizou na sua vida através do teu trabalho, através do teu negócio que você trabalhou para construir um negócio próspero? Quero saber um pouquinho disso. Tu fala financeiramente? Financeiramente, qual foi a sua maior conquista? E se você está muito feliz, né? Não, a minha conquista maior é eu poder ajudar quem eu quero. Acho que isso pra mim é tipo assim, eu chegar e ter uma pessoa que é da minha família, uma pessoa
conhecido a mim dizer assim que tá precisando, que não chegam direto, mas eu saber que tá precisando e eu chegar lá e mandar resolver. Isso pra mim não tem felicidade. Não tem preço. Não tem. E pra mim dizer assim, eu ver que uma pessoa tá precisando e eu poder ajudar, pra mim não tem preço. Eu digo muito, eu trabalho, pra mim, lógico, eu usufruo, mas também trabalho muito pros outros. Pra ajudar os outros. É que eu me sinto bem. Eu faço porque eu me sinto bem. Cara, tem um ponto importante, que a gente voltando lá pro lance de aprender. Tem gente que chega pra mim e fala assim, cara, eu quero trabalhar, eu tô precisando de dinheiro. Eu não dou dinheiro, eu dou uma oportunidade. Por exemplo, teve uma pessoa que falou, cara, tô precisando, foi lá em casa e falou, tô precisando de dinheiro. E a pessoa não sabia nada do meu trabalho, que ia levar maturação, mas eu tinha um contato que ia dar uma oportunidade dele aprender a parada. O cara não quis, justamente por preguiça, é o costume. por imaturidade. Eu sou muito de testar. É muito bom a gente ter essa concepção. Eu testo muitas pessoas. A pessoa aparece, tem gente que quer dinheiro, né? Ou então quer uma oportunidade, né? Eu testo. Vambora, amanhã, 7 horas da manhã na empresa. Né? Aí o acabar chegou 7h30, não dá certo. Porque primeiro tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, isso daí é um fator como o nosso. Aí eu vejo logo, já chegou atrasado, eu já tá errado. Porque a primeira eu tenho que ter disciplina. E 2, eu nunca me esqueci, eu fazendo o meu doutorado, o cara tinha pós-doutorado, o meu orientador marcava essa reunião comigo 4h30 da manhã. Não é fácil acordar 4h30 Aí né? Eu disse, pô, o cara tem pós-doutorado, o cara marca a reunião comigo 4h30 da manhã, então eu tô dormindo é muito. Ó o meu raciocínio, se o cara acorda 4h30 pra fazer reunião comigo, é porque o tempo dele tá lotado. Tu entendeu o raciocínio? Peguei. Pegou a visão? Peguei a visão. E o cara era pós-doc. Eu disse, peraí. O cara é pós-doc, tá acordando 4h30 da manhã, então eu não tenho que dormir. Tu entendeu o raciocínio? Então, assim, o que a pessoa, quando a pessoa mais precisa, eu vejo que pessoas ficam mais desleixadas, não vai atrás, não vai procurar. Porque então, se a gente ficar toda hora dando dinheiro, a gente vai passar um ano e a pessoa nunca sai do lugar. Você tem que ensinar onde pegar. Onde pegar o cacau, a fonte. Teve uma pessoa que custou perto de mim, para não dizer o nome, aí eu pego, observo, aí, vamos lá, o que tu faz? Faz curso X. Então, beleza. Tá faltando o quê? Aí eu pego e pago um curso para a pessoa terminar. Eu dei o rumo. Não, eu gosto de empreender. Tu gosta? O que tu quer fazer? Uma lojinha de tal coisa. Aí eu pego um valor e compro. Eu dou opções. Para poder andar. Porque eu não quero ninguém escorado. Eu quero que a pessoa ande. Acho que é o sonho de todo mundo. Isso. No lance de ajudar é ver a pessoa andando. Acho que isso daí é o maior tesão da gente ver. Porra, eu dei uma oportunidade e o cara agarrou. Isso daí deixa qualquer pessoa feliz, né? Ótimo, é o nosso papel, multiplicar e ajudar o próximo. Eu ajudo. Agora assim, não dando, que ninguém não me deu nada. Nem meu pai me deu. Não foi fácil. Pra mim também não foi fácil. Meu pai tá dizendo que com 12 anos ele só dizia que eu ia comer até os 18 lá em casa. O meu medo, meu terrorismo era ficar até 18 e ainda lá dentro de casa. Eu pensava que ia passar fome. Cara, incrível. Isso daí é ponto comum, né? Todos os empresários que eu já entrevistei falam que não queria ser sustentado pelos pais, tinha ambição, queria mais. Eu acho que a gente tem que ter força de vontade. E assim, todo ser humano e toda pessoa tem inveja. Inveja, isso. Agora tem a inveja preta e a inveja branca. Pessoal, vou explicar pra vocês a inveja branca e a inveja preta, né? Eu estava conversando há pouco. Eu sempre tive inveja, só que eu tenho inveja branca. Eu acho que todo ser humano tem, né? Só que tem uns que tem inveja preta. Qual a diferença da inveja branca com a inveja preta? A inveja preta é quando você vê a pessoa que tem as coisas, você quer derrubar ela. Quer ser igual, mas no sentido de derrubar. A inveja branca não. Eu tenho um exemplo, a pessoa, como foi que ele conseguiu? Você vai tentar conseguir o seu. Né? Então, todo mundo, quem quer ou não, ele tem inveja. Agora depende do tipo da inveja. O ser humano é uma pessoa que se compara. Todo mundo se compara. Tá vendo? Não é verdade? Verdade. Se tá muito gordo, se compara com mais magro. Se tem dinheiro, se tem dinheiro. Se não tem, se compara com quem tem dinheiro. A sociedade, as pessoas se comparam. Em tudo, né? Então, assim, é como eu falo da inveja branca. Eu me comparo, tá achando que eu não me comparo, não. Eu disse, rapaz, como é que aquele empresário chegou naquele patamar? Mas eu vou atrás para tentar conseguir o meu. E eu quero que ele tenha mais sucesso ainda. Entendeu? Não no sentido de derrubar. E aí é uma coisa que eu brinco muito aqui. E eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Aquele quadro ali, ó. A vacazinha, ó, tirando leite. Sabe que ela tira leite aonde? Lá na praia. Lá na praia. Você já viram vaca tirar leite lá na praia? Já? Cara, interessante esse quadro, né, velho? Eu fui pedir para fazer esse quadro dessa forma aí. Tirando leite na praia. O que tu acha desse quadro aí que eu te dizer?
Diferenciado, viu? Mas o que tu acha? Uma vaca tirando leite na praia. Eu acho que aqui o cara já chegou ali no sucesso dele. Primeiro, Mas eu entendi aqui que tem vários segredinhos, né? Aqui tem duas pessoas aqui, né, tirando leite da praia. Na praia eu acho que é a questão do trabalho, né? Primeiro, me explica aqui exatamente o que é isso. Primeiro, o trabalho, né? Você tem que trabalhar. Primeiro, vaca ela não dá leite, eu digo muito, né? Você tem que tirar. Vaca dá leite? Dá não. Tu tem que amarrar ela, né? Tem que amarrar ela. Amarrar, botar o bezerro perto e puxar pra tirar. Isso aí já é um paradigma que é errado, né? Que o cara é pequeno, a vaca vai dar leite. Não, ele não dá não. Tu tem que ir lá tirar. E para tu tirar o leite, depois que tu tira o leite para mamar, aí tu pode ir na praia, ó. Mas é bom, né, na praia. Mas para tu ir na praia, tu tem que tirar o leite. E aí são duas coisas que eu boto bem. Primeiro você tira para depois ir pra praia, né? Que é o passeio, o fluir do que tu tirou. Então, é até estranho, né? Uma vaca na praia. Eu boto muito mais ou menos essa ideia aí, né? Então, para tu chegar na praia, tu tem que tirar o leite, né? Mais ou menos essa ideia aí que eu sempre gosto de transparecer e mostro aqui para as pessoas. A primeira pessoa, o primeiro olha o quadro aí, vocês veem como é a sintonia da situação. Cara, e é isso, cara. A gente tem que trabalhar, tem que ter força de vontade, senão não vai. A carroça não anda, né? Não, se não for, é todo dia, né? Todo dia é um tijolinho, todo dia é um tijolinho. Tem dia que o tijolo é quebrado, tem dia que o tijolo multiplica. A gente vence as dificuldades. E pra gente finalizar, cara, o trabalho devolve. Trabalhando certinho, com ambição. Não importa o nível que você tá agora. Se você tiver ambição, se você conectar com a pessoa certa e o principal, você aprender e não for um bunda mole, né? Que na primeira dificuldade o cara, porra, chora e tal, vou desistir de tudo. Desiste, a gente desiste, chora, passa a noite chorando, volta pra casa da mãe e do pai. Mas quando o cabo não tem opção, fazer o quê? Sabe qual é o meu maior medo? É voltar pra casa da minha mãe. Rapaz, é ruim. Isso daí nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque eu já experimentei Cara, a vida, quando a gente sabe o caminho de fazer um negócio, a gente não volta nunca. Esse é o importante. Quando a gente evolui, a gente nunca vai voltar pro ponto zero. Não. A gente só tem a crescer. E outra, não tem coisa melhor do que você receber o não. Porque você recebe não, na hora recebe o sim. E tem hora que esse sim apaga todos os não que tu recebeu. Verdade. Então assim, tente, quebre, continue, caia, se rale, se zangue, mas não desista. Então lá, agora a gente vai conhecer aqui um pouco do escritório dele, tá bom? Que cara, e o que eu percebi aqui só tem jovem, né, cara? São jovens, a maioria é jovem, mas também tem pessoas com... Aqui é todo tipo, né? Eu digo muito. Tem um jovem, eu me considero velho, né? 40 anos, mas assim, tem um mercado muito na área de tecnologia, tem muita coisa para você trabalhar, então assim... É um mercado muito vasto, então tem como tirar, né? É só querer ir pro mercado e ir para cima, né? Não tira hoje não tira amanhã, demora, né? Mas tem como tirar, entendeu? Sim. Estude, né? Faça a graduação, sua especialização, seu mestrado, doutorado, também porque o estudo também vale, né? Vale não, é o que vale também. É o que vale, cara. Junto com a prática, né? Que eu digo é muito. Se você só estudar e não tiver a prática, também não vai não. Cara, tem essa só pra gente concluir aqui, tem esse lance de você ter um exemplo. Ter um diploma também vale. Eu já perdi contratos grandes porque eu não tinha diploma. Mas eu tinha experiência, eu mostrei que minha parada funciona. Isso também vale. Mas é bom você saber ali, ficar no meio termo, não deixar de aprender, que é o importante. Isso. Não deixar de aprender e procurar meios do teu caminho que vai agregar na tua jornada. Nathan, eu nunca fiz faculdade, mas eu sempre procurei evoluir. Mas tem casos que eu quero acessar que eu preciso ter um diploma. Um diploma. Que o diploma vale para acessos diferentes. Vale. É porque assim, é um tripé, é o plus, né? Eu sei, mas se um diploma não tá chancelado, pronto. Não tá chancelado. Agora também tá chancelado. Sem a prática também não vale de nada. Eu vejo muitos jovens se perdendo falar que não quero trabalhar de CLT. Não, pô, se tu tá começando, começa com o que tem e se planeje para você viver do que você quer. Outro ponto, eu vejo que o jovem se perde, não quero fazer faculdade, né? Eu quero ganhar dinheiro com a internet. Pode ser bom, pode ser negativo. Vai depender, você tem que ter a noção, tem que ter a clareza. Será que isso vai fazer sentido para mim? Eu vou ser feliz fazendo isso? Acho que tem que saber ser maleável nesse lance, né? E outra coisa, para você começar a empreender, não tem coisa melhor do que tu empreender no CNPJ do outro.
Se tu não tá empreendendo nem no CNPJ do outro, mas tu vai empreender no teu, né? Então, assim, a ideia inicia é empreender na empresa dos outros, aprenda a empreender na empresa dos outros. Aí de lá você vai montar a sua. Vai derrubar. E outra, tem pessoas que não nasceu também para empreender. Tem pessoas que não nasceu para empreender. E não adianta não, pode dar 1 milhão, 2 milhões, ele quebra no outro dia. Exato, eu já observei. É tipo naquele cara que ganha na lotomania, né? Não tem aqueles caras que ganham dinheiro num mês... Ganha na Mega Sena. Num mês gasta e não multiplica? É da pessoa. É por isso que é importante você aprender e entender o processo para você alcançar um patamar de vida. Porque tudo tem dificuldade. Nada é fácil, cara. Não. Acho que a internet ela é vaidosa. Ela acha que tudo é fácil, glamuroso. Mas, cara, o intuito desse canal é mostrar que não é fácil. Eu passei por dificuldade. Ele venceu a dificuldade dele e é isso. Todo dia vai ter uma brita pra gente consertar. Quebrar. Pronto, a gente já chegou aqui no final do nosso vlog, né? Do nosso dia a dia. Conheceu aqui sobre o Laércio. E aí, fala aqui pra galera, pra quem quer conhecer o seu trabalho, fala a sua rede social. E deixa uma mensagem pra quem tá te vendo ali do outro lado. Pessoal, é o seguinte, hoje o meu Instagram é @laesmarcelo, tá? Estamos sempre aqui à disposição para falar de tecnologia. Diga o que fala, meu filho. O Instagram da tua empresa? @Cislai Solútil, né? Do Cislai Solútil e @laesmarcelo é o meu, tá? Então, assim, hoje, para falar de tecnologia, nós estamos à disposição, tá? Também qualquer outro assunto para a gente poder conversar. E estamos à disposição para orientar, como questão de empreendedorismo, na sua área também. Como eu fiz software de todo o ramo, saúde, educação, trânsito, cultura, eu entendo um pouco de cada coisa, porque justamente quando eu vou fazer o software, eu estudei para fazer o software naquela área. Então, eu entendo um pouco de cada coisa. Então, assim, vamos estar sempre aqui à disposição. Meu Instagram é aberto, meu WhatsApp, eu vou deixar disponível para ele. Estamos sempre à disposição aqui em Teresina e em qualquer lugar que vocês precisarem para a gente conversar, tá bom? Show de bola. É isso.